nós iniciamos essa jornada dentro do livro de Joel e faremos uma abordagem introdutória para entendermos um pouco melhor quem foi o profeta Joel, em que contexto se deu as palavras proféticas, o contexto histórico, tentar datar, precisar isso, e é um grande desafio, e vocês vão entender um pouco disso à medida que o estudo for ministrado, e entender também a mensagem do profeta Joel. A probabilidade de você ter ouvido alguém declarar Joel 2, 28, 29 é muito grande. Provavelmente você já ouviu esse texto em algum momento da sua jornada. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Se alguém não ouviu ainda essa palavra ser declarada durante a sua jornada cristã, eu lhe garanto que em algum momento essa pessoa vai ouvir. É um texto emblemático, e a razão disso talvez seja porque essa palavra profética de Joel 2, 28, 29 tem seu cumprimento num momento muito importante para todos nós como igreja, porque essa palavra se cumpre no dia de Pentecostes, em Atos 2. Se nós formos até Atos 2, nos versículos 16 a 21, após o derramamento do Espírito Santo, muitos achavam que os discípulos estavam embriagados com vinho. Pedro toma a palavra e inicia um discurso, uma pregação, conhecida até mesmo como o primeiro sermão de Pedro. E no versículo de número 16, ele traz clareza a respeito do que havia acontecido ali naquele cenáculo. O texto diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. O texto continua, verso 19: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro faz uma citação direta do texto de Joel, capítulo 2, a partir do verso número 28. E embora reconhecemos a importância e o modo como o dia de Pentecostes impactou profundamente o nosso relacionamento com Deus, porque após o dia de Pentecostes, esse momento, a igreja recebe a presença capacitadora do Espírito Santo, e essa presença se torna agora uma companhia. Cada um de nós, a partir do dia de Pentecostes, passa a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. E isso é algo prometido, não somente pelos profetas, mas o próprio Senhor Jesus reafirma isso quando ele está em sua última conversa com os discípulos, e ele diz: olha, convém que eu vá para que o Consolador, o outro Consolador, o Espírito Santo, venha. E quando ele viesse, a promessa é que nós seríamos revestidos de poder. Então essa é a promessa, isso começa lá no profeta Joel. Então nós devemos nos perguntar, porque essa palavra de fato é a mensagem ou o texto ou o recorte mais conhecido do livro do profeta Joel. Mas será que essa é a totalidade da mensagem desse profeta? O que mais nós sabemos a respeito da mensagem do profeta Joel? Será que há algo mais dito pelo profeta que pode nos fazer até mesmo compreender mais profundamente, não só o dia de Pentecostes, porque às vezes a gente pensa em Joel e pensa no dia de Pentecostes, e eu já quero ajustar essa perspectiva, porque ao ouvir as palavras do profeta Joel, nós deveríamos lembrar primeiro do grande e terrível dia do Senhor. É sobre isso que Joel está profetizando. Ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo, mas ele fala desse derramamento como um marcador, porque esse derramamento aconteceria antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Então a mensagem do profeta Joel é muito mais do que o dia de Pentecostes.
A mensagem do profeta Joel fala sobre o dia mais glorioso que a igreja viverá. E eu sei que Pentecostes foi extraordinário, mas, meu irmão, como eu anseio o dia em que nós estaremos juntamente com o nosso Cristo e todas as promessas que Ele fez cumpridas em sua plenitude, porque chegará um momento que os céus vão se abrir do ocidente ao oriente. É para esse dia que nós vivemos. Nós somos peregrinos nessa terra, nós somos apenas forasteiros. E que triste é quando as pessoas começam a criar raízes nessa era, nesse tempo, e não conseguem perceber que nós estamos vivendo para a eternidade. Eternidade essa que já nos atingiu, que já colidiu com a nossa realidade. O que eu estou dizendo aqui já é algo inaugurado na cruz do Calvário e nós podemos desfrutar dessa realidade. Essa é a mensagem do profeta Joel. Para alguns, o grande dia. Para outros, o terrível dia do Senhor. É uma mensagem urgente, é uma mensagem atual. Nós precisamos meditar mais nesse livro. E confesso, até mesmo com pesar, que por vezes negligenciamos essa mensagem, porque ficamos tão deslumbrados com o que aconteceu em Atos 2. E de fato, devemos glorificar a Deus pelo que aconteceu em Pentecostes, mas entender que isso é apenas um marcador de algo muito maior que está por vir. E eu creio que Maranata, ele vem. O nosso Senhor Jesus está voltando. Então essa é a mensagem do profeta Joel. Um chamado ao arrependimento, à contrição, a uma mudança de comportamento, a uma mudança de perspectiva, um ajuste em nosso relacionamento com Deus, para que então possamos nos aproximar dele corretamente e desfrutar das bênçãos materiais, bênçãos espirituais como primeiros frutos, como apenas sinais que apontam para o grande dia em que essas bênçãos serão derramadas sobre nós completamente e de maneira plena. Eu declaro essa palavra para que isso te encoraje em tua jornada, que você esteja aqui nessa noite para esse grande dia, porque isso faz sentido, meu irmão. Só isso faz sentido. Todas as outras coisas vão passar, eu te garanto. Eu estava conversando com minha mãe esses dias e ela falou algo assim que me mexeu muito com a minha maneira de pensar. Recebi agora essa semana, acabei esquecendo de trazer o livro do Imersão de Levítico. Chegou essa semana da gráfica e aí fui levar um livro para ela. E aí a gente conversando e ela falou assim, mas essas coisas todas elas vão passar, esse livro vai passar, mas essa palavra permanece para sempre. É sobre isso. Todas as coisas que nós fazemos, irmãos, vão passar. Essas coisas são passageiras, mas a maneira como nós estamos vivendo produz um impacto de eternidade. E aí eu pergunto, como que nós estamos vivendo? Qual é a nossa expectativa de eternidade? Como o grande dia está regendo a nossa maneira de viver, de pensar, de nos relacionar? Tem muita gente que está cansada, está envolvida com muita coisa e percebe que só está se envolvendo em mais trabalho, atividade, e não há problema no trabalho quando tudo que você está fazendo cada vez mais te aproxima do Senhor. Mas nós devemos fazer esse filtro, nós devemos pensar, nós devemos refletir de maneira profundamente sincera o quanto a maneira como vivemos está nos aproximando do nosso Deus. O quanto nós estamos mais perto daquele para quem vivemos. Sabe, você pode fazer essa análise, nós estamos chegando no final do ano. O que nós estamos fazendo, o quanto tudo isso está te fazendo se tornar mais íntimo do Senhor. O quanto tudo isso que nós estamos fazendo está nos remetendo para o grande e maravilhoso dia do Senhor, porque assim será para a igreja, será uma festa. Meu irmão, e como eu espero esse dia em que nós poderemos ver a face do nosso amado. Essa é a mensagem do profeta Joel, o grande e terrível dia do Senhor. O verso de número 1 nos apresenta o profeta. Diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Nossa jornada pela mensagem do profeta Joel inicia-se na identidade deste homem de Deus, deste profeta, Joel, filho de Petuel. Não podemos dizer muito mais do que isso a respeito desse profeta. Não é possível precisar, e as tentativas que foram feitas de se determinar com precisão a identidade desse profeta, quem ele é, sempre se esbarram no fato de ter ele um nome muito comum no Antigo Testamento. Se você fizer uma pesquisa na sua Bíblia, você vai perceber que o nome Joel aparece 19 vezes no Antigo Testamento. Apenas uma no livro de Joel, aqui na abertura. As outras 18 ocorrências aparecem nos
livros históricos, e pelo menos 12 homens diferentes chamados Joel. Por exemplo, vou ler aqui uma referência para que você tenha uma ideia do que eu estou dizendo. 1 Samuel capítulo 8, verso de número 2. O texto diz: o primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Note, Joel, mas não é o profeta Joel. Nós estamos falando de outra pessoa. Vou dar mais uma referência. Neemias capítulo 11, verso de número 9. Olha o que o texto diz: Joel, filho de Zicre. Veja, não é filho de Petuel, é outro Joel, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Perceba que nós lemos aqui sobre 2 homens chamados Joel, mas que não são o profeta Joel, embora tenham o mesmo nome. A dificuldade em determinar a identidade do profeta Joel nos leva a outro ponto desafiador. Então não temos como precisar exatamente quem é esse profeta, porque o nome dele não ocorre em outros lugares nas Escrituras. Então nós temos agora um desafio. Pense, então quando e em que contexto Joel escreve esse livro? Ou ele declara essas palavras? Responder essa pergunta está entre uma das tarefas mais difíceis para todos aqueles que tentam estudar o Antigo Testamento. Isso é uma discussão acadêmica. Existem vários estudiosos se debruçando sobre as profecias do profeta Joel, tentando identificar quando e onde, em que momento, em que contexto histórico, em que situação essas palavras proféticas foram proferidas. Mas talvez possamos dar alguns passos aqui nessa noite, e a nossa intenção não é esgotar o assunto, porque eu acredito que não somos capazes de fazer isso, e nem é nossa intenção. Não há nenhuma razão para que façamos isso, ou venhamos tentar fazer isso, mas podemos dar alguns passos. E o primeiro passo é considerar o modo como Joel descreve o templo em Jerusalém em pleno funcionamento. Você vai perceber no texto de Joel que ele fala a respeito do templo em uma situação ou em uma condição de funcionamento. Talvez você me pergunte, por que isso é tão importante? Entenda que houve um momento da história de Judá que o templo teve as suas funções interrompidas. Quando a gente sugere essa percepção do templo funcionando, juntamente com isso, há um marcador, porque Joel fala de uma estação de escassez tão intensa que as ofertas de manjares, e nós sabemos o que são as ofertas de manjares, nós estudamos aqui em Levítico, as ofertas de cereais, as ofertas de manjares haviam sido interrompidas, não havia libações. Ou seja, Joel fala do templo, mas ele fala de uma estação de escassez tão severa, que as pessoas não tinham o que trazer para ofertar ao Senhor. Olha aí, por exemplo, no próprio capítulo 1 de Joel, no verso de número 9. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Olha agora também o verso de número 13. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passa a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Ou seja, Joel está falando que o templo está em pleno funcionamento, mas as ofertas haviam sido interrompidas, provavelmente por causa de uma estação de escassez. E o livro de Joel fala de uma praga de gafanhotos, de uma devastação. Mas pense comigo, se o templo está funcionando, apesar da escassez, sabemos que Joel não é um profeta contemporâneo ao exílio babilônico. Por quê? Porque durante o período do exílio, o templo estava destruído. Os portões da cidade haviam sido queimados, os muros destruídos, os utensílios do templo haviam sido levados para a Babilônia como despojos de guerra. Ou seja, não havia adoração no templo durante o período do exílio. Isso já começa a nos ajudar a pensar um pouco onde Joel pode estar na história. Ou Joel está antes do exílio, ou Joel está depois do exílio.
Faz sentido para vocês? E há algo que pode nos ajudar ainda nessa decisão. Até mesmo os escribas pós-exílio, quando foram organizar o cânon hebraico, porque existe uma Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus no século I era apenas o Antigo Testamento. E quando os escribas foram organizar o livro dos profetas menores, que era um rolo apenas, o livro dos profetas menores, nós sabemos que são 12 profetas, mas eles eram agrupados em um único livro, chamado o Livro dos 12, que eram os escritos dos profetas menores. Os escribas, ao organizarem esse livro dos 12, pegam o livro de Joel e colocam juntamente com os profetas pré-exílio, logo após o livro do profeta Oséias. Pense comigo, os escribas pós-exílio, se eles tivessem a consciência de que Joel é um livro contemporâneo, que Joel é um livro escrito nos seus dias, eles não colocariam o livro de Joel junto com os profetas pré-exílio. Eles colocariam o livro de Joel junto com Ageu, junto com Zacarias, junto com Malaquias, que são profetas pós-exílio, que vão profetizar a respeito da restauração do templo, da reconstrução das muralhas, sobre o lançar os fundamentos do templo, a restauração da adoração. Mas os escribas pegam o livro de Joel e colocam juntamente com os profetas pré-exílio. Então isso nos dá um sinal. Obviamente que isso não seria um argumento definitivo, mas há muito peso nessa consideração. E ainda podemos encontrar outras pistas que podem nos ajudar, ou não, a situarmos o profeta Joel num contexto histórico. Porque o livro do profeta Joel faz a menção de alguns inimigos da nação muito específicos. E inimigos antigos. Quando você olha aí no capítulo 3 de Joel, verso número 4, olha o que o texto diz. Que tem de vós comigo Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Vá também ao verso de número 19. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. O que há de muito característico nesses inimigos? São inimigos antigos. E o livro do profeta Joel não menciona inimigos que podemos considerar mais recentes, como, por exemplo, a Assíria ou a Babilônia. Joel não fala sobre a Babilônia, não fala sobre uma nação que levou o próprio povo de Judá para o cativeiro. Ele não menciona a Assíria, ele menciona inimigos antigos. E embora Tiro e Sidom, num primeiro momento, fossem até, vamos dizer, parceiros do governo de Davi e de Salomão, porque o rei de Tiro foi um rei que teve alianças firmadas com Davi e até mesmo com Salomão. A construção do templo foi feita a partir de materiais que vieram de Tiro por causa dessa diplomacia entre Israel e Tiro. Se você olhar aí, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 5, olha o verso 11 e 12. A aliança que Davi tem firmada com o rei de Tiro. Veja o que o texto diz. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros que edificaram uma casa a Davi. Verso 12. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Perceba que Irão envia materiais e profissionais para construir uma casa para Davi. Essa aliança permanece até os dias de Salomão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai entender que os filisteus, de fato, sempre foram inimigos da nação de Israel. Os edomitas, a nação de Edom, também sempre foram inimigos do povo de Israel. Na verdade, há algumas palavras proféticas a respeito de Edom que diz que a nação de Edom caminha em inimizade perpétua com o povo do Senhor e com o próprio Deus. Então, imagine isso. Então, a Filístia, Edom, Egito são inimigos antigos. Joel não fala sobre a Assíria nem a Babilônia, inimigos mais recentes.
Isso pode sugerir que Joel esteja de fato em uma data antiga, tão antiga que a Assíria e a Babilônia ainda sequer eram potenciais inimigos da nação de Israel ou da nação de Judá. Mas o profeta está ali e ele tem uma palavra. E aí você pode me perguntar, mas Zeca, e a Fenícia, Tiro e Sidom? E aqui a gente entra num ponto decisivo. Porque, embora Tiro e Sidom tivessem travado um relacionamento de amizade com Davi e Salomão, após o governo de Salomão, essa aliança perdeu a sua força. E talvez até algumas pequenas batalhas, algumas diferenças podem ter surgido. Mas nunca houve uma guerra entre Judá e os fenícios. Mas, quando nós olhamos para a região da Fenícia, existe um outro aspecto que nos mostra que Tiro e Sidom, principalmente Sidom, se revelaram como inimigos espirituais do povo de Deus. Aí você vai me perguntar assim, como assim? Nos dias de Acabe, sabemos que esse rei se casou com Jezabel. Quem era Jezabel? Uma princesa de Sidom. Ela era fenícia. Abra em 1 Reis, capítulo de número 16. Olha o verso de número 31. Nós estamos dentro do contexto do rei Acabe. O reino já está dividido, reino do norte, reino do sul. Acabe é rei de Israel, rei do reino do norte. O verso de número 31 diz: como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, rei de Sidom, e foi e serviu a Baal e o adorou. Perceba que a proximidade, o relacionamento de Israel com Sidom provocou uma quebra terrível na espiritualidade da nação de Israel, porque agora o rei Acabe se casa com Jezabel, ele se torna um idólatra, e essa brecha gerou um grande conflito espiritual dentro da própria nação de Israel. Por quê? Não somente a questão da idolatria, mas uma oposição ferrenha aos profetas do Senhor. Nos dias de Acabe, foi travada uma perseguição contra os profetas do Senhor sem precedentes. Os profetas do Senhor estavam sendo mortos. Por causa de quê? Uma aliança entre Israel e Sidom. Uma aliança que foi firmada pelo casamento de Acabe com Jezabel. Então, a ausência da Assíria, da Babilônia, nos escritos de Joel, é considerada por alguns como uma evidência de que Joel fosse, de fato, um texto pré-exílico. Então, nós estamos falando de um tempo antes do cativeiro na Babilônia. Agora, pare para pensar um pouco. Por fim, a linguagem que Joel está utilizando dentro do seu livro. Considere como Joel apresenta as suas metáforas. A linguagem que Joel utiliza. Ele fala com uma linguagem agrícola. Ele vai falar do campo, ele fala sobre animais, ele fala sobre a produção, fala sobre colheita. E por que isso é tão importante? Porque isso nos sugere que uma praga de gafanhotos produziria um profundo impacto na vida social e econômica da nação. Provavelmente, em um tempo pós-cativeiro, essa praga certamente traria prejuízos, devastações, preocupações, ansiedades, sim, mas não teria tanto impacto numa sociedade que talvez tivesse a sua subsistência firmada num contexto mais agrícola. E essa característica agrícola e a dependência do agro pode sugerir também que o texto de Joel remete-se aos primeiros anos da nação de Judá. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente poder encontrar um ambiente em que Joel está profetizando. Para quem Joel está falando? Qual é o contexto histórico? A sugestão de alguns estudiosos é que Joel foi escrito de fato em meados do século 9 a.C. e durante o período do governo do rei Josafá. Isso é uma sugestão. Perceba que tudo isso não pode ser dito com evidências internas no livro. A gente está procurando linguagem, algumas referências paralelas, para tentar datar essa palavra profética, né? Para tentar datar a profecia de Joel. Mas se essa data estiver correta, se de fato Joel profetizou nos últimos anos do rei Josafá, isso põe Joel como contemporâneo de Elias ou de Eliseu. E isso é muito importante. Por quê? Porque a devastação descrita por Joel
ela foi provocada por gafanhotos e uma seca. E há uma grande seca que coincide exatamente nos dias do profeta Elias, quando ele profetiza que durante 3 anos e meio não choveria sobre a terra. Pare para pensar, tudo isso está sendo posto com muito cuidado, mas faz muito sentido quando a gente entende que essa catástrofe que está sendo descrita por Joel, além da devastação por gafanhotos, é acompanhada por uma grande seca. Porque se há uma grande seca, a vegetação começa a morrer. E se a vegetação começa a morrer, isso quer dizer também que os insetos, eles precisam se alimentar. E onde tiver alguma coisa para comer, eles vão passar e vão devastar. Joel não menciona nenhuma prática idólatra a Baal em Judá. Ele não fala disso no livro, ele não menciona a idolatria, ele não traz uma denúncia contra a idolatria, mas ele sugere um desânimo tão profundo no coração do povo que foi provocado por causa dessa catástrofe. Agora pense, o reino do norte está mergulhado no culto a Baal, porque Acabe e Jezabel estão perseguindo os profetas do Senhor, e a adoração a Baal se tornou de fato um modelo para o povo de Israel nesse período de apostasia. Isso está acontecendo no reino do norte. E agora, olhando para o reino do sul, nós encontramos a nação de Judá, o templo do Senhor, os cultos, tendo as suas ofertas de manjares e libações interrompidas, e o povo desanimado, sem encontrar uma resposta para essa escassez. Então o reino do norte está mergulhado em idolatria, o reino do sul em desânimo e abandonando o culto. Uma praga de gafanhotos. Esse cenário talvez nos ajude a entender o livro do profeta Joel. Note que a proximidade entre a casa de Acabe e a nação de Judá, o reino de Judá, sempre produziu pecado e subversão. Por exemplo, abra tua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo número 22, versos de 1 a 4. Josafá é rei de Judá e ele faz uma aliança com Acabe, rei de Israel, que está casado com Jezabel, mergulhado em idolatria. 1 Reis, capítulo de número 22, veja o versos 1 a 4. Veja a proximidade da casa de Acabe com a nação de Judá. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramate de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel. Ele respondeu isso a Acabe: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Mal Josafá sabia que Acabe estava, na verdade, colocando Josafá como um bode expiatório, como uma isca para os inimigos. Por quê? Porque Acabe tem uma ideia: eu vou me disfarçar no meio do exército e você vai para a batalha com a roupa de rei. Você está entendendo o que Acabe está fazendo? Ele está armando uma tocaia. Ele falou assim: que morra Josafá e eu continue vivo. E é o que o texto continua nos dizendo. Se você olhar aí dentro do capítulo 22, no verso de número 28, olha o que o texto diz: quando um homem de Deus agora se levanta para posicionar Acabe e até mesmo o rei Josafá. O nome desse profeta é Micaías. E disse Micaías: se voltares em paz, e ele está falando isso de Acabe, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Micaías está dizendo: Acabe, você vai e vai morrer, você não volta. Só que Acabe é um homem de coração duro, ele acha que ele está acima de tudo e de todos. Ele vai para a batalha, e de fato, pensando em colocar Josafá como essa isca. Olha aí na sequência do texto: subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ou seja, Acabe estava disfarçado na batalha. Vamos seguir aqui no texto, verso de número 31.
Ora, o rei da Síria deu ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros Josafá, disseram: certamente que este é o rei de Israel. Você percebeu o que Acabe estava tramando contra Josafá? Perceba como que uma aliança de Josafá com Acabe estava colocando a própria vida de Josafá em risco. Verso de número 33. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. E nessa batalha, de fato, Acabe vai morrer, ele não volta vivo para Samaria. Isso nos mostra o que a proximidade da casa de Acabe, do reino de Israel, com o reino do sul, com Judá, produziu. Apenas pecado. Anos mais tarde, e eu estou falando dessa relação entre o reino do norte e o reino do sul, anos mais tarde, nós vamos ver novamente Josafá em outra aliança com um rei do reino do norte, agora com Jorão, filho de Acabe. Olha aí em 2 Reis, capítulo 3, verso de número 1. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Verso de número 5. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel, agora Jorão. Ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Perceba como que Josafá comete o mesmo erro, uma aliança com Jorão, filho de Acabe. No momento anterior, por muito pouco Josafá não perdeu a sua vida. Agora nós vemos novamente Josafá fazendo aliança com o rei de Israel. Mas nós vemos que Deus está rejeitando a casa de Acabe. Havia pecado na casa de Acabe. E agora Josafá procura um profeta. Ele é um pouco mais cauteloso. E aqui nós encontramos Eliseu profetizando. Olha aí no capítulo de número 3, os versos 11 a 13. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. A casa de Acabe é uma casa rejeitada. Note a proximidade de Israel com a nação de Judá, com o reino do sul, produzindo apenas rejeição. Vou dar mais um exemplo para vocês. Olhem em 2 Crônicas, capítulo número 21. Parece que a casa de Judá está sempre sendo subvertida, está se perdendo quando se aproxima da casa de Israel ou da casa de Acabe. 2 Crônicas, capítulo número 21, verso de número 1. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Vá ao verso de número 5. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Agora olha o verso 6. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste, a filha de Acabe, era a sua mulher. Ou seja, ele se casou com a filha de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera. Deus só preservou a nação de Judá por causa da sua aliança.
Aliança essa que ele fizera com Davi, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Então note como que sempre que havia essa proximidade entre a casa de Acabe ou a casa de Israel, o governo de Israel, o reino de Israel com o reino do sul, com o Judá, pecado, rejeição e um abandono à vontade do Senhor é evidenciado. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque embora Joel não tivesse denunciado idolatria no reino do sul, ou alianças entre Israel e Judá, nós percebemos claramente a convocação que é feita por Joel. Joel chama a nação de Judá a um arrependimento nacional, ou seja, todos, do rei até a pessoa mais simples de Judá, é chamado a um lugar de arrependimento e um retorno aos caminhos do Senhor. Isso fica claro no livro. Pare para pensar como nós podemos aproximar essa data do contexto das profecias de Joel. No reino do norte, nós temos Elias, Eliseu, mas no reino do sul, nós temos Joel. E se no reino do norte Deus levantou Elias, o que significa o nome de Elias? Meu Elohim é Yahvé, ou seja, meu Deus é Yahvé. No reino do sul, Deus levanta Joel. E o que significa o nome de Joel? Yahvé é Elohim, ou seja, Yahvé é Deus. Parece que Deus está chamando o povo para esse lugar, porque foi essa a confissão que o povo fez quando fogo desceu no Monte Carmelo e os profetas de Baal e Aserá foram envergonhados. Ali o povo confessou: Yahvé, o Senhor é Deus. Eu sei que essa cronologia é uma hipótese, por isso eu estou tentando ser muito cuidadoso, e há outras possibilidades. Mas em última análise, se você encontrar alguém dizendo que Joel é um profeta pós-exílio, pós-cativeiro, essa incerteza a respeito da datação, se é antes do cativeiro ou se é depois do cativeiro, na verdade, favorece o caráter atemporal das profecias de Joel. E isso para nós é muito importante, porque a mensagem de Joel é necessária para qualquer período da história do povo de Deus. A mensagem de Joel é necessária para um contexto como esse que nós reconstruímos nos dias em que Joel é contemporâneo a Elias ou Eliseu, como também é necessária para os dias pós o cativeiro, como é uma mensagem também necessária para nós nos dias de hoje. Apenas o Senhor é Deus e Ele nos chama ao arrependimento. Essa é a mensagem do profeta Joel. O Senhor é Deus e Ele procura o seu povo em um lugar de arrependimento, de contrição, dando costas para o pecado e se voltando para a face do Senhor. Esse é o nosso chamado, esse é o chamado do profeta Joel. Obviamente, isso é uma reconstrução hipotética, mas faz muito sentido encontrar uma devastação e uma seca e saber que também no Reino do Norte, o próprio profeta Elias profetizou durante 3 anos e meio uma estação de escassez de chuvas. Agora some isso a uma devastação provocada por gafanhotos. Esse é o contexto do profeta Joel. Por isso que no verso de número 2 há uma convocação. Joel 1, verso número 2 diz: ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Ele faz 2 perguntas. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Note que a convocação é feita para todos ouvirem e escutarem. E mais à frente, no verso número 3, a narrarem, a contarem. A mensagem que está prestes a ser declarada aqui é a palavra de Yahvé. É a palavra do próprio Deus, é a palavra do Senhor. E por vezes, nós ouvimos muito falar o nome do Senhor, ou lemos na nossa Bíblia, Senhor, e nos acostumamos com essa expressão. Mas deveríamos repensar isso, porque essa expressão transmite uma grande profundidade em seu significado. O nome do Senhor, Yahvé, está relacionado com a sua aliança, a aliança que Deus tem com o seu povo. Então, toda vez que Deus está falando com o seu povo de um lugar onde a aliança está estabelecida, ele se apresenta como Yahvé. Ele está dizendo: eu tenho uma aliança com vocês. Por que isso é tão importante? O próprio Jesus já nos disse e nos alertou que nem todos, no grande dia,
aqueles que disseram Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque o ponto decisivo não é se clamamos Senhor, Senhor, mas se nós entendemos que somos chamados à vontade do Pai, porque não é sobre clamar Senhor, Senhor, não é sobre fazer obras, não é sobre expulsar demônios, não é sobre curar enfermos, é sobre fazer a vontade do Pai, é se submeter ao senhorio de Deus, é estar em um lugar de aliança com o Senhor. E quando nós olhamos para esse ambiente de relacionamento com Deus, nós somos chamados a nos render todos os dias e sermos conhecidos por Ele, porque no grande dia, para esses que clamam Senhor, Senhor, mas nunca se submeteram ao senhorio, Ele diz, nunca vos conheci. O que é decisivo para nós é que quando nós olhamos para o nosso Deus, encontramos um Deus que tem uma aliança conosco. É assim que Ele se apresenta à nação. Eu sou Yahvé, eu tenho uma aliança com vocês. Nós caminhamos juntos. E embora o nome do Senhor fosse conhecido desde o princípio, a revelação do seu caráter, do caráter do nosso Deus, que foi revelado a Moisés como redentor do seu povo, é dado exatamente no nome de Yahvé. Quando você abre aí em Êxodo, capítulo número 20, veja o verso de número 2, e como o caráter redentor do nosso Deus é revelado nesse texto. Aqui diz, eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. E o que Yahvé faz? Sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Ou seja, o nome do Senhor que se conecta com a aliança também revela um Deus que redime o seu povo, um Deus que salva o seu povo. Quando o nome de Yahvé é mencionado, é trazido à memória do povo que Deus é o Deus que vem para salvar, para resgatar. E isso, de fato, é o que está sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Porque se estamos aqui, é porque Ele nos redimiu. É porque Ele nos libertou do império das trevas. É porque Ele nos salvou. É porque Ele propôs a nós essa aliança firmada no sangue do seu Filho. Então a mensagem de Joel, quando apresentada, segundo a palavra de Yahvé, é: eu sou o Deus que salva. Eu sou o Deus que tem uma aliança com vocês. Eu sou o Deus redentor. E essa verdade também está sobre as nossas vidas. Quando olhamos para Moisés tendo essa experiência, precisamos reconhecer que Deus já havia aparecido para Abraão, para Isaac, para Jacó, mas nenhum deles conhecera ao Senhor como o Redentor. Nenhum deles havia conhecido o Senhor pelo caráter de Yahvé, o Redentor que liberta o seu povo, mas que também derrama os seus juízos. Isso é dito a Moisés, ainda mesmo no livro de Êxodo. Olha aí, capítulo número 6, versos 2 e 3, e depois versos 5 e 6. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. O que Deus está dizendo? Eu apareci para Abraão, apareci para Isaac, eu apareci para Jacó, mas a nenhum deles eu revelei o meu caráter redentor. Mas para vocês agora eu vou me revelar, Moisés. E eu quero te dizer que a revelação que Moisés teve ainda era apenas uma sombra, porque na cruz do Calvário a plenitude da redenção foi liberada sobre as nossas vidas, revelada a nós. E então, quando olhamos para a cruz, nós vemos a plenitude da revelação do Deus que redime o seu povo. Então, ao ouvirem as primeiras palavras de Joel, o povo entenderia que essa mensagem era uma mensagem de libertação, mas ao mesmo tempo uma mensagem de juízo. Olha aí, Êxodo 6, versículos 5 e 6. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Eu sou Yahvé, eu tenho uma aliança. Esse é o meu nome pactual, é o nome do pacto. Eu tenho uma aliança com vocês. Verso número 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão,
e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Então, o nome de Yahvé está conectado com livramento e julgamento, redenção e juízo. Por que isso é tão importante? Vá à mensagem de Joel. Qual é a mensagem do profeta Joel? Um chamado ao arrependimento. Porque se o povo se converter, se o povo se arrepender, quem sabe ele não deixa uma bênção após si. Ele não muda a sorte do seu povo. Mas para aqueles que não se arrependerem, há juízo. Então a mensagem de Joel é uma mensagem de libertação, mas também é uma mensagem de juízo. A importância do chamado a ouvir e escutar, como Joel está dizendo aqui, aponta e reforça a ideia de que muitos, ao captar essa mensagem, precisam também compreendê-la com o objetivo de produzir uma resposta. Porque Deus não está nos chamando aqui para ouvir uma palavra, ouvir um estudo e voltarmos para as nossas casas. Deus está nos chamando aqui a ouvir a sua palavra e então, diante dessa palavra, nos rendermos e respondermos a Ele, obedecermos a Ele. Ouvir a palavra, como Joel está chamando o povo a ouvir, implica em uma mudança de comportamento. Porque se nós ouvimos a palavra, meu irmão, e nós continuamos a viver da mesma maneira, nós não estamos ouvindo como fomos chamados para ouvir. Estamos apenas gastando o nosso tempo, porque não é apenas conhecimento, mas é revelação de Deus. E à medida que você contempla o Senhor, você é transformado à imagem dele. Então, o simbolismo de ouvir aponta para esse lugar de obediência. Lembra do escravo que decide entregar a sua vida ao seu Senhor? Ele tem a sua orelha marcada, isso como uma marca de entrega para toda a vida. É assim que Deus está nos chamando a ouvir a sua voz, porque Jesus nos disse que nós ouviremos a voz do bom pastor e nós conheceremos a voz do nosso pastor. Nós conheceremos a voz do Senhor. Ele nos habilita para essas coisas, para essas realidades, para esse relacionamento. É assim que Joel está chamando o povo. Ouçam, mas se comprometam em responder a essa voz. E quem está sendo chamado? No versículo de número 2, os velhos, na versão Ara, os anciãos, ou seja, aqueles de mais idade, são chamados a buscarem suas memórias, alguma experiência no passado que possa ser comparada de alguma forma com o que eles estavam vivendo naquele momento. Sabe o que Joel está dizendo? Vocês estão vendo essa devastação? Vocês estão vendo essa praga? Tente buscar na sua memória. Então ele não chama os jovens, ele chama os anciãos. Vocês têm vida, vocês já viveram muitas coisas. Vocês já viram isso antes? Os pais de vocês contaram alguma coisa semelhante com o que vocês estão vendo agora? Tamanha a devastação. O livro de Joel está falando de uma catástrofe. E à medida que eu anotava, sabe, o que vinha à minha memória era o tempo da pandemia. Certamente, ao ouvirem as palavras do profeta Joel, eles diriam: nunca vimos nem ouvimos sobre algo tão terrível assim. Você já parou para conversar um pouco com alguém sobre a pandemia? Há 5 anos atrás, nós enfrentamos uma pandemia global. E todas as vezes que eu paro para conversar com alguém sobre isso, sempre surge aquela frase: cara, eu nunca pensei que a gente ia viver algo desse tipo. A nossa geração nunca viu algo desse tipo. Nem nossos pais falaram sobre alguma coisa com essa magnitude. Isso talvez nos ajude a entender o que Joel está dizendo. Nós estamos falando de uma devastação sem precedente. Todos os habitantes da terra, vocês já viram algo assim? É o que está no versículo de número 2. Obviamente que toda a terra aqui em Joel não é todo o planeta, mas toda a terra de Judá. Então Joel pergunta: vocês já viram isso alguma vez na vida de vocês? A catástrofe que está sendo descrita por Joel era bem conhecida. Aquela geração entendia, porque eles estavam presenciando com os seus olhos uma tragédia. Nós estamos falando de fome sem precedentes. Nós estamos falando de escassez sem precedentes. O reino de Judá nunca tinha visto algo assim. Provavelmente, isso se harmoniza muito bem com 3 anos e meio de seca. Não estou afirmando categoricamente que Joel seja contemporâneo de Elias, mas faz muito sentido. Agora eles estão olhando para esse ambiente e surge a responsabilidade de cada geração.
Porque no verso de número 3 ele diz: vocês estão ouvindo, vocês estão escutando, mas também façam o seguinte: contem, narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. 4 gerações: pais, filhos, netos e bisnetos. Jó está dizendo: contem isso, entenda que isso precisa continuar, e essa é a responsabilidade de cada geração, contar à próxima geração o que havia acontecido. Hernandes Dias Lopes nos diz que quando nós não aprendemos com os erros do passado, nós corremos sérios riscos de repeti-los. Joel está dizendo: vocês estão vendo isso? Que isso não fique apenas na memória de vocês. Vocês precisam passar isso para a próxima geração. Porque a história precisa ser a nossa pedagoga, não um ambiente de morte. A história não precisa ser a nossa coveira. Nós podemos aprender com os erros do passado. E por vezes eu até me pergunto se nós aprendemos de fato as lições que o Senhor nos deu no período da pandemia. Parece que com o passar do tempo, a gente começa a se esquecer das coisas. E então deveríamos repensar, porque o profeta Joel, ele está olhando para o seu tempo, mas ele não está chamando a nação de Judá a transmitir apenas um relato histórico. Ele não está falando: contem essa história para os seus filhos. Na verdade, ele está dizendo: contem a interpretação disso, segundo a palavra de Deus. Joel está dizendo: vocês precisam aprender a discernir o cotidiano de vocês. Vocês precisam aprender a discernir o tempo de vocês. O que Deus está fazendo, o que Ele está falando. Porque Deus está falando através da história. Ele está falando através dos acontecimentos que estão agora ao nosso redor. Quando você liga a televisão, talvez podem ser aparentemente notícias, mas Deus está governando a história. Ele está no centro de todas as coisas. Ele é soberano. Ele é o Senhor dos exércitos. Joel é um profeta que tem um olho na história, mas ao mesmo tempo ele está vendo a história através das lentes do trono do Deus soberano. Deus não perdeu o controle da história, é isso que ele está dizendo. Vocês estão entendendo essa tragédia? Agora aplique isso para a nossa realidade. Como você definiria os nossos dias? Será que são dias bons? Dias de trevas? Dias difíceis? Dias de engano? O que você diz a respeito do que está acontecendo? O ponto decisivo é: nós estamos discernindo o que nós estamos vivendo à luz da revelação do Senhor? Porque Joel olha para a catástrofe do seu tempo, para a tragédia dos seus dias e fala: há uma mensagem de Deus nesse momento, que está sendo transmitida através desse exército de gafanhotos. E ele faz com que nós venhamos olhar para esse exército e ainda ser remetidos ao futuro, porque ele diz: se esse dia aqui vocês estão achando que é terrível, vocês ainda não entenderam o que é o dia do Senhor que vem. Se vocês estão achando que a pandemia foi terrível, é que muitos ainda não entenderam o que será o grande dia do Senhor. São apenas sinais. Essa é a mensagem do profeta Joel, que nos sacode, nos ensina a discernir a realidade, meu irmão. Porque nós estamos vivendo para um dia que ninguém pode... meu Deus. Nós estamos vivendo para um dia cujo qual ninguém poderá escapar. Ninguém poderá escapar do grande dia do Senhor. Apenas aqueles que estiverem debaixo do sangue do Cordeiro já receberam, meu irmão. Eu acredito que esses que já estão em Cristo já receberam a justiça necessária para o grande dia. Mas na força do próprio braço, quem poderá resistir o dia do Senhor? Essa é a mensagem do profeta Joel. Ele está dizendo: precisamos aprender a discernir os nossos dias. Nós precisamos aprender a discernir o nosso cotidiano, entendendo que Deus não perdeu o controle da história e tampouco Ele perdeu o controle das nossas vidas. Então que tragédia é essa? O que Joel está nos contando? Está no verso número 4, o último verso dessa noite. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Eis então a descrição da catástrofe de magnitude jamais vista antes. Não sobra nada. Uma devastação tão feroz, produzida por gafanhotos, capaz de consumir toda a vegetação da terra de Judá.
não apenas lavoura. Joel vai dizer que à medida que o exército do Senhor avança pelo Éden, o que fica para trás é apenas um lugar de deserto, destruído, para que a gente possa entender o impacto dessa tragédia. Alguns tentam alegorizar esses gafanhotos e aí dizem que esses gafanhotos podem ser 4 impérios mundiais, esses impérios que são mencionados em Daniel capítulo 2, capítulo 7, fala sobre a Babilônia, sobre o Império Medo-Persa, sobre os gregos, os romanos, mas talvez isso forçaria muito a história, e eu vou dar um argumento muito plausível para isso. Embora o Império Medo-Persa, de fato, tenha mantido a sua influência e poder sobre Israel, sobre a nação de Judá, o Império Medo-Persa jamais devastou a terra, como descrito aqui na profecia. Na verdade, foi durante o Império Medo-Persa que Jerusalém foi restaurado. Então, talvez isso force um pouco a imagem do que está sendo descrito aqui em Joel. Outros ainda até olham para esses gafanhotos e tentam usar alguma linguagem simbólica para descrever como se fossem forças espirituais, demoníacas. E ainda que haja um pano de fundo espiritual, porque de fato esse exército é um exército do Senhor, Joel quer que nós sejamos capazes de discernir o cotidiano. O que Joel está falando ali é de uma devastação histórica. Ele está falando de algo que aconteceu realmente. Não são demônios, são gafanhotos. Então, se são gafanhotos, ele está falando de uma devastação agrícola. Por isso que as ofertas de manjares e libações no templo foram interrompidas. Porque ninguém tinha nada para trazer. Havia fome, havia escassez. Esses gafanhotos produziram uma desolação sobre a nação de Judá. Talvez a melhor proposta, é uma proposta que muitos estudiosos trazem, é que sejam de fato 4 tipos de gafanhotos com características distintas, que atacam de maneira diferente, e cada tipo devorando o que sobra da devastação anterior. E eu acho que isso faz muito sentido, porque quando você olha para o verso, o cortador, em algumas versões, o tosquiador, que é capaz de uma devastação incrível, ele deixa marcas na vegetação, mas ao que parece, ainda sobra alguma coisa, mas não sobra para o povo, porque depois do cortador, agora a linguagem se intensifica, e isso é muito comum na linguagem profética. Normalmente, os profetas usam o que a gente chama de paralelismo progressivo. O que é isso? Ideias são postas em paralelo, intensificando a ideia proposta. Ou seja, está falando de devastação? Então primeiro vem o cortador. Mas agora que o cortador veio e deixou alguma coisa, o povo não pode comer disso, porque logo em seguida vem o migrador. E aí os migradores, com uma ideia de enxameamento, porque esse é o sentido da palavra, um enxame que consome tudo que sobrou, vem e devasta. E talvez ainda alguém diga, sobrou alguma coisa, mas depois do migrador, ainda vem o devastador ou devorador. E aí, após tudo isso, talvez alguém diga, mas será que sobrou alguma coisa? E se alguma vegetação escapasse, se alguma coisa brotasse, por fim, seria devorada pelo destruidor. Ou seja, a ideia é intensificação da devastação até que não sobre nada. Mais do que encontrar um significado espiritual para cada gafanhoto, não, esse gafanhoto significa isso ou significa aquilo. O que Joel quer nos mostrar é que essa mensagem de desolação se estabelece progressivamente, se apresentando cada vez mais agressiva, e o povo ainda pensando, será que nós vamos conseguir por aqui? Será que vamos conseguir por ali? Até que eles chegam no momento onde que eles reconhecem que não há mais nada que fazer. É o momento em que o homem se encontra num beco sem saída, e eu sei que é Deus que nos conduz para esse lugar, porque o ponto de Joel é que quando o Senhor nos leva até esse lugar, onde não há mais para onde ir, essa estação é a estação em que Deus está para transformar as nossas realidades. Quando nós não podemos mais ir para lugar nenhum, que você chega no seu limite, meu irmão, o próximo passo é um romper na tua vida. Então agora Joel está olhando para toda essa situação, e a palavra que ele traz não é uma palavra humana, porque talvez a palavra humana seja de falta de esperança, talvez a palavra humana não tenha nenhuma alegria, não tenha mais para onde ir, a palavra humana deixe aquelas pessoas exatamente onde elas estavam.
debaixo de uma estação de desolação. Só que essa palavra, ela não é humana. Essa palavra é de Yahvé. Essa palavra é de um Deus que tem uma aliança com o seu povo. Essa palavra é de um Deus que salva o seu povo, mas que também retamente traz os seus juízos. Por isso nós vamos precisar ser muito responsáveis com a mensagem do profeta Joel, porque é uma mensagem de livramento, e glórias a Deus por isso, mas também é uma mensagem de juízo. Aquela devastação não era sem causa. Entenda que Deus já havia falado a respeito das consequências da desobediência à lei do Senhor. Se você abrir em Deuteronômio, Deus mesmo já havia avisado ao povo há muito tempo: se vocês não me obedecerem, eu vou enviar gafanhotos. O povo já estava avisado. Abre aí Deuteronômio capítulo 28, veja o verso de número 38. Lançarás muita semente no campo, porém colherás pouco. Por quê? Porque o gafanhoto a consumirá. Ele está falando nos casos de desobediência. Na epígrafe da minha Bíblia, lá no versículo número 15, diz: os castigos da desobediência. Olha aí o verso número 42 também. Todo o seu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. Ou seja, eles não estão aqui desavisados. Eles sabiam as consequências do pecado. Na verdade, os gafanhotos eram o exército do Senhor. Eles foram convocados pelo Senhor. Mas quem está convocando esses gafanhotos é Yahvé. E mesmo que num primeiro momento a gente não consiga entender muito bem como que a disciplina do Senhor funciona, eu quero dizer que Deus sempre está usando a sua disciplina para trazer restauração e avivamento. Não é popular falar sobre disciplina. Infelizmente, se ouve muito pouco, mas o Senhor só corrige a quem ama. E nós não somos bastardos, nós somos filhos. E se somos filhos, uma das evidências é que seremos corrigidos pelo nosso Pai. Não para sermos destruídos, mas para sermos levados a um lugar onde seremos participantes da santidade do nosso Deus e da sua justiça. É isso que o autor de Hebreus diz. Olhem aí em Hebreus capítulo 12, os versos 4 a 8. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Ele está dizendo, olha, ainda há mais. Vocês ainda não foram até o sangue. Ele está dizendo, vocês não precisaram ainda entregar a vida de vocês. Tem mais. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Percebe que às vezes a gente se sente esmagado, atingido quando a disciplina do Senhor vem. Mas veja o verso número 6. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ou seja, meu irmão, se você foi recebido por ele como filho, a vara é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Olha a pergunta: não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? O fato de Deus nos corrigir é porque Ele nos ama. No primeiro momento, a disciplina não produz alegria. Por que eu estou dizendo isso? Os gafanhotos não trazem alegria, mas Deus usará o profeta Joel dizendo: esse será o cenário em que vocês encontrarão o caminho do arrependimento, e vocês se tornarão para mim, e eu me tornarei para vocês, e nós estaremos juntos novamente em um lugar de aliança, caminhando em um relacionamento correto. No primeiro momento não produz alegria, e o autor de Hebreus continua dizendo isso, verso de número 11: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. Note isso, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Por isso, restabelecei
as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. A disciplina nos torna participantes da santidade de Deus, dos frutos de justiça. Sabe, ninguém pode pecar e simplesmente pensar que isso não produzirá consequências, porque fomos perdoados por Deus. Existem consequências e nós precisaremos lidar com essas consequências. Mas quando Deus traz a disciplina, Ele nunca traz para que nós venhamos ser destruídos. Posso dizer uma coisa? Se Deus quisesse nos destruir, Ele já tinha feito isso há muito tempo. Ele já teria nos entregue aos nossos próprios desejos. Ele já teria nos entregue nas mãos de Satanás. Mas Ele está dizendo para nós aqui nessa noite: vocês são filhos, vocês não são bastardos, vocês não são órfãos, vocês são filhos. Deus nos ama, é por isso que por vezes nós entraremos em estações como essa, mas ainda assim Deus está no controle da nossa vida e Ele não quer nos deixar na maneira como nós estamos. Meu irmão, eu era completamente dilacerado por essa palavra, porque o Espírito está me dizendo: Zeca, onde você está ainda não é o lugar que eu tenho para você. O nosso relacionamento ainda precisa avançar, precisa prosseguir, e nós precisamos buscar isso. O livro de Joel está nos chamando a esse lugar. Que terrível é, que miseráveis seríamos se nós pensássemos a respeito de nós mesmos, que já alcançamos. Mas como mesmo Paulo diz a respeito dele, não nos consideramos ter alcançado a perfeição, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, nós podemos prosseguir para o alvo da nossa soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu quero dizer, Joel vai nos dizer que foi uma tragédia, uma catástrofe. Os gafanhotos consumiram toda a produção agrícola, mas esses gafanhotos não tinham a permissão de ir além do que Deus determinou. E é exatamente assim que o Senhor está sempre nos disciplinando. Por vezes Ele usa situações que nós não entendemos e sabemos que Ele é soberano, mas Ele está governando a história e as nossas vidas com o seu amor, que é imensurável. É esse amor que está sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Deus está nos chamando a discernir o nosso cotidiano com sinceridade. Olhe para os seus dias, olhe para o que você está vivendo, sonde o seu coração nesse momento. Olhe para as questões que estão ao seu redor, meu irmão, que não haja em nós um orgulho em dizer: não, eu sou perfeito, mas que ao entender que nós dependemos dessa misericórdia, haja contrição nos nossos corações, quebrantamento, e então nós ouviremos a voz do Senhor, porque nós amamos Joel 2:28, e derramarei do meu espírito, mas não há derramamento antes do arrependimento. Não há avivamento sem quebrantamento. É necessário reconhecer que nós ainda estamos no processo, mas aquele que começou essa boa obra em nossas vidas, Ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Deus é soberano e Ele está nos chamando a discernir essas realidades nele. A mensagem de Joel é a mensagem de um povo que está sendo chamado para um grande dia. E por mais terrível que tivesse sido a devastação provocada pelos gafanhotos, e eu quero aplicar isso para nós, você vai entender isso. Por mais terrível que a pandemia possa ter sido, ela de longe se compara com o que será o grande e terrível dia do Senhor. Mas para aqueles que encontram esse lugar de arrependimento e contrição, há boas notícias, porque à medida que nós nos voltamos para Ele, encontramos um Deus de braços abertos, que está disposto a nos ajudar na caminhada. Não entendemos por vezes a disciplina, mas você confia no amor dele? Você está disposto ao processo? Porque todos nós queremos ser discípulos de Jesus, mas ele disse uma coisa é necessária para ser discípulo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-o. Essa é a mensagem do profeta Joel. É uma mensagem que nos chama a negar os nossos próprios desejos, a abraçar uma vida com frutos de arrependimento e então experimentar o derramamento do seu Espírito, que já começou, meu irmão. E há uma porção para nós, nossa geração. Há algo que Deus quer fazer em nós e através de nós. E essa é a nossa oração. A nossa oração nessa noite é: Senhor, nós desejamos mais do Teu Espírito.
mas antes, conduza-nos a uma vida de arrependimento, de mudança de conduta, de pensamento, de palavras. Meu irmão, eu oro para que isso produza impacto dentro da tua casa, porque à medida que essa palavra produzir impacto dentro da tua casa, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, eu te garanto, haverá um acréscimo do derramar do Espírito sobre a tua vida. Porque aí você alinha a sua prática com a sua devoção. Nós oramos, nós jejuamos, nós meditamos na palavra, mas entenda que arrependimento implica em mudança de vida prática, mudança de mente, metanoia, mas que se manifesta na conduta. Esse é o chamado que Deus tem para a nossa geração. Essa é a mensagem do profeta Joel. Nós contemplamos a devastação, nós contemplamos os dias terríveis, mas sabemos que Deus está falando conosco e Ele está nos chamando para endireitarmos as nossas veredas, aplanarmos os nossos caminhos, porque o Senhor vem, e esse grande dia vem, mas não virá antes que nós possamos viver todo o propósito que Ele tem para as nossas vidas neste tempo, e eu creio que Ele não falhará, irmãos. Ele não falhará, e essa é a nossa oração nessa noite. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti nessa noite. Obrigado pelos meus irmãos, pela palavra liberada sobre as nossas vidas. Nós pedimos,